Há palavras que não são apenas pronunciadas, são declaradas com a alma. Frases que mudam o ambiente, que interrompem o caos, que fazem uma sombra recuar sem que ninguém entenda por quê. A sabedoria judaica ensina que existem expressões que não precisam de rituais nem de velas, apenas de consciência. E entre todas elas, há uma em especial. 4 palavras em hebraico, curtas, simples, mas poderosas. Os sábios as consideram uma chave espiritual, um escudo invisível que, quando dito com intenção pura, detém o mal no mesmo instante. Não importa se você está em casa, na rua ou no meio de uma tempestade emocional. Essa frase pode te proteger, mas ela não se diz por costume, se diz com fé, com firmeza, com o coração desperto. Antes de continuar, quero te pedir algo que vai além de um clique. Inscreva-se no canal como um ato de luz, porque cada vez que compartilhamos esses ensinamentos, não apenas protegemos nossa alma, mas também acendemos a de outros. E se esta frase ressoar com você, escreva nos comentários: eu confio na luz que me cerca. Faça isso como um ato de amor, porque quando você declara com a boca, sua alma responde. Nem todas as frases nasceram para serem entendidas. Algumas existem para serem habitadas, como quartos invisíveis onde a alma pode entrar e permanecer. Esta frase não se apresenta, se revela. Ela se deixa sentir antes de ser nomeada, como uma presença que se percebe no ar, mas ainda não se vê. Não é uma súplica nem uma bênção. É uma coordenada, uma linha traçada entre o caos e o centro. Uma afirmação silenciosa que diz: aqui estou e sei o que me cerca. Na tradição mística, há palavras que não se pronunciam com a boca, mas com a consciência. Esta é uma delas. Seu poder não está no som, mas na intenção que a sustenta. Os sábios ensinam que há frases que não se dizem para mudar o mundo, mas para lembrar como caminhar dentro dele sem se perder. Esta frase é uma bússola, mas não aponta para o norte, e sim para o eixo, o ponto onde a alma se alinha com o eterno. Cada palavra que a compõe é uma pedra fundamental. Cada pausa, uma fenda por onde entra a luz. Não há ornamento nela, apenas estrutura, como um templo sem paredes, mas cheio de presença. Quem a carrega dentro de si não precisa de proteção externa, porque esta frase não envolve o corpo. Ela o ordena desde dentro, como quem acende uma vela em meio à desordem e, de repente, tudo se organiza. Há quem a tenha ouvido sem saber, em sonhos, em momentos de perigo, em instantes em que a alma se agarra a algo que não sabe explicar. Essa frase não pertence a um tempo. É anterior à linguagem e, no entanto, é transmitida como um segredo que viaja de geração em geração sem perder seu fogo. Ela não se ensina, se revela. E quando chega o momento de dizê-la, não se pronuncia com a voz, se pronuncia com a alma. No próximo momento, eu te direi qual é. Mas antes, permaneça aqui, neste limiar, como quem está prestes a atravessar uma porta que não se vê, mas que sempre esteve aberta. A frase que compartilhamos hoje é uma dessas. Em hebraico se diz: Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. 4 palavras. 4 pilares que sustentam a consciência espiritual de quem as pronuncia. Tenho posto o Eterno sempre diante de mim. Não é uma metáfora, é uma decisão. É escolher a cada dia, a cada noite, a cada instante, viver com a presença divina como guia. Esta frase aparece no Salmo 168,
mas seu uso vai muito além do litúrgico. Em muitas comunidades judaicas, ela é escrita em pergaminhos decorativos chamados shivit, que são colocados diante do local de oração. Não como enfeite, mas como lembrete de que tudo o que se diz, se pensa e se sente está sob o olhar do Eterno. Em Jerusalém, há sinagogas onde esta frase está gravada em pedra, bem à frente do Aron HaKodesh, a arca que guarda os rolos da Torá. Em casas simples, encontra-se escrita à mão e pendurada perto da porta, como uma forma de sair para o mundo com proteção. E em momentos de angústia, há quem a repita em silêncio, como um escudo invisível quando sente que algo o ameaça. Imagine isto: um pai, antes de sair para o trabalho, para diante da porta, fecha os olhos e diz: Shiviti Adonai lenegdi tamid. Ele não sabe o que o espera lá fora, mas decide não caminhar sozinho. Ou uma mãe, ao colocar seus filhos para dormir, sussurra a frase enquanto acaricia seus cabelos. Não como um ritual, mas como um ato de amor. Como quem cobre com luz aquilo que não pode controlar. Em hospitais, há rabinos que a ensinam a pacientes antes de uma cirurgia. Não para evitar a dor, mas para lembrar que mesmo na incerteza, há uma presença que sustenta. Em campos de batalha, soldados a escrevem em seus capacetes, em suas mochilas, em seus corações. Porque quando o medo é real, a fé precisa ser ainda mais forte. E você, que está assistindo a este vídeo, pode fazer o mesmo. Não precisa saber hebraico, nem entender cada letra. Só precisa de intenção. Porque esta frase não protege pelo que diz, protege pelo que desperta. Quando você a pronuncia, está afirmando que não está só, que há uma força diante de você, que guia, que cuida, que ilumina. E essa afirmação muda o ambiente. Por isso, os sábios recomendam dizê-la antes de dormir. Porque nesse momento, quando o corpo se entrega ao descanso e a mente silencia, a alma fica exposta. E esta frase atua como uma cobertura espiritual, um selo silencioso que transforma o invisível. A noite não é apenas escuridão, é travessia. É o instante em que a alma se desprende suavemente do corpo e começa a percorrer territórios invisíveis. Por isso, antes de dormir, não basta fechar os olhos. É preciso fechar o dia, selar a alma, proteger o limiar por onde os sonhos entram e por onde outras coisas também podem passar. A frase que você aprendeu não é apenas um lembrete, é uma chave, uma senha espiritual que ativa uma rede de proteção invisível. Uma forma de dizer ao mundo: esta noite estou sob outra luz. Como usá-la antes de dormir? Há muitas formas e cada uma pode se adaptar ao seu ritmo, à sua sensibilidade, à sua história. Opção 1. O ritual da vela. Acenda uma pequena vela ao lado da cama. Não por iluminação, mas por intenção. A luz da vela representa a presença divina que te acompanha. Sente-se diante dela, respire e diga a frase em voz baixa, como quem conversa com alguém que já está ali. Repita 3 vezes, cada vez mais devagar, mais profundo. Depois, apague a vela com gratidão, como quem entrega o dia e se prepara para outro plano. Opção 2. O sussurro no travesseiro. Deite-se, feche os olhos e antes que o sono chegue, sussurre a frase como se a deixasse cair dentro do travesseiro, como se a impregnasse no lugar onde sua cabeça descansa. Imagine que a frase fica ali, vibrando, cuidando dos seus pensamentos enquanto você dorme. Cada vez que a mente se agitar, ela vem e te envolve, te acalma.
Opção 3. Escrevê-la antes de dormir. Pegue um papel. Escreva a frase com sua própria mão. Não importa se já a escreveu 1000 vezes. Cada noite é única. Cada traço é um ato de presença. Depois, coloque o papel sob o travesseiro ou na mesa de cabeceira, como quem deixa um sinal para os mundos invisíveis. Há alguém aqui que lembra. Há alguém aqui que se alinha. Opção 4. Meditação noturna. Se você pratica meditação, use a frase como mantra. Sente-se em silêncio. Respire profundamente e repita-a mentalmente uma e outra vez. Não para entendê-la, mas para se deixar envolver por ela. Imagine que cada repetição é uma camada de luz te cobrindo, que a frase se transforma em um escudo, que o corpo adormece, mas a alma permanece guardada. Opção 5. Para quem sente medo ao dormir. Há noites difíceis, noites em que o corpo treme, em que a alma não quer se soltar. Nessas noites, esta frase pode ser um refúgio. Diga-a em voz alta, com firmeza, como quem marca um limite. Aqui o medo não entra. Aqui o caos não tem lugar. Pode colocar uma mão sobre o coração ou segurar uma imagem que te conecte ao sagrado. O importante é dizê-la a partir do centro, desse lugar onde você sabe que não está só. Esta frase não é um feitiço, é uma presença, uma forma de lembrar que, mesmo na noite mais escura, há uma luz que não se apaga e que você pode invocá-la, não para fugir do mundo, mas para dormir dentro dele, sabendo que está amparado. Porque quando a alma dorme com consciência, os sonhos se ordenam e o despertar se torna uma continuação do ritual. Dizer Shiviti Adonai Lenegdi Tamid antes de dormir é poderoso, mas ainda mais profundo é viver com essa frase no coração durante o dia. Porque não há escuridão apenas na noite. Também há sombras na rotina, na pressa, nas palavras que ferem, nos olhares que julgam, nos pensamentos que nos sabotam. E é aí que esta frase pode te acompanhar. Não como um mantra repetido sem alma, mas como uma postura interior, uma forma de caminhar pelo mundo com a consciência desperta. Imagine-se em meio a uma discussão, diante de uma decisão difícil ou preso em pensamentos que te bloqueiam. Nesse instante, você pode parar, respirar e dizer: Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Tenho posto o Eterno sempre diante de mim. Não para escapar, mas para lembrar que não está só, que há uma força diante de você que vê além do que você vê, que sustenta o que você não consegue sustentar. Alguns escrevem essa frase em sua mesa de trabalho. Outros a colocam na entrada de casa. Há quem a use em uma pulseira ou a repita mentalmente antes de tomar uma decisão. Não importa como. O que importa é torná-la parte da sua consciência. Porque quando você vive com essa presença diante de si, o medo se transforma em fé, a dúvida em clareza e o cotidiano em sagrado. Há frases que não se apagam com o tempo, porque não foram criadas para soar bonito. Foram criadas para sustentar a alma quando tudo o mais falha. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid não é apenas uma oração. É uma forma de viver. É escolher todos os dias e todas as noites caminhar com a consciência de que há uma presença diante de você, que você não está só, que não está à deriva, que mesmo em meio ao caos há uma luz que te guia. Esta frase acompanhou sábios, mães, soldados, crianças. Foi escrita em pergaminhos, gravada em pedra, sussurrada em silêncio. E hoje pode acompanhar você.
você não precisa entender cada letra. Só precisa abrir o coração, porque quando a pronuncia com intenção, algo muda. Não lá fora, aqui dentro. Que nesta noite, antes de dormir, você possa dizê-la com calma. Que ao despertar, a lembre como um escudo invisível. Que nos momentos difíceis, a repita como um ato de fé. E que nos dias bons, a mantenha como gratidão. No Alma Judaica, acreditamos que a sabedoria não foi feita para ser guardada, mas compartilhada. E cada vez que você acende a sua luz, ajuda outros a encontrarem a deles. Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal, não por mim, por você, por todos os que precisam lembrar que há uma força diante deles que nunca se afasta. E se esta frase tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu caminho com a luz diante de mim. Porque quando você declara com a boca, sua alma responde: obrigado por estar aqui. Que você encontre a paz que tanto procura. Que durma em plenitude e desperte com propósito. E que nunca se esqueça: Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. O Eterno sempre diante de você.